Bom, começou a gravar, né? Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Feliz por todos vocês que estão aqui para esse grande evento, que é a defesa da monografia da minha orientanda, querida Isabor Misa Veloso dos Santos, cujo título é Do Silêncio à Invisibilidade, uma análise sociojurídica da violência contra a mulher. Vão participar dessa banca os professores Antônio Rodrigues Neto e Raquel Balicuri. Agradeço por terem aceitado o convite, Antônio e Raquel, queridos. E, Isa, você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação, aí nós passaremos para a arguição da banca, ok? Fique à vontade, passo a palavra a você, Isa. Pode começar a sua apresentação. Bom dia, boa tarde, né, a todos os presentes à banca. Primeiro, queria ressaltar aqui realmente o convite e o aceite da Raquel Balicuri, que tem me acompanhado ao longo dos cinco anos aqui em Curitiba e também no curso de Direito. Saudar também minha orientadora, a professora Luísa, por tudo. Durante a orientação não foi fácil, foram um semestre bastante difícil aí que passamos. E agradecer ao professor Antônio Rodrigues Neto também pelo aceite de convite também, por estar aqui na banca. Eu não estaria aqui hoje se... E aí, uma fala que eu acho que tem que deixar bem clara aqui. Eu não estaria aqui hoje se os movimentos sociais e o movimento feminista brasileiro e universal não existisse, né? Mulheres fazendo faculdade de Direito... Há alguns anos, algumas décadas atrás, isso era praticamente impossível, e hoje é uma realidade já no país, no Brasil. Então, eu me sinto independente de todo o meu percalço no curso, eu acho que eu me sinto vitoriosa de estar aqui hoje e poder defender esse tema. Então, eu saldo aos movimentos sociais, sobretudo ao movimento feminista no Brasil, especificamente. O tema da monografia, então, é sobre o silêncio e invisibilidade a partir da análise sociojurídica da violência contra a mulher. Nesse sentido, deixa eu só tentar passar aqui. Nesse sentido, para a gente entender um pouco como é que foi construída a monografia, ela foi dividida em 2 capítulos, especificamente. O primeiro capítulo trata, então, da questão do silêncio e da invisibilidade feminina a partir das perspectivas sociológicas mais atuais, com 5 subtópicos, né, que nós fizemos ali. O primeiro, família, gênero, patriarcado, noções entrelaçadas na história. O racismo e o sexismo, o segundo tópico. O terceiro tópico, o silêncio e invisibilidade entre o lar e o trabalho doméstico. O quarto tópico, feminismo pós-moderno, o direito como um campo de disputas ideológicas. E o quinto tópico, a violência contra a mulher na atualidade. Já o segundo capítulo, ele vem trazendo a questão da análise sociojurídica sobre a violência contra a mulher e alguns paradigmas atuais, e também foi dividido em 5 subtópicos. Primeiro, os tipos de violências enfrentadas pelas mulheres. Segundo, a questão do feminicídio. Terceiro, os direitos humanos, mídia, violência de gênero, poder e invisibilidade. O quarto subtópico, a Lei Maria da Penha, instrumentos de combate. E o quinto tópico, a pandemia do Covid-19 no Brasil, que é onde eu trago um pouco da questão da análise sociojurídica sobre a violência contra a mulher. Então, nesse sentido, não sei se está passando aí. Para você está passando? Só para ter uma noção. Está passando? Para ter, porque para mim às vezes eu não consigo ver direito. Em relação à questão da introdução, essa foi uma monografia que tratou, então, dessa questão da violência contra a mulher na sociedade brasileira, né? Nesse sentido, é preciso deixar bem claro que a delimitação desse tema, sobre o silêncio e invisibilidade das mulheres vítimas de violência, parte dessa perspectiva atual do direito e da sociologia, para a gente conseguir compreender um pouco dessas nuances da violência doméstica. É necessário trazer à tona também essas reflexões sobre essas questões das relações de gênero na sociedade, né? Não tem como trabalhar a questão da violência se não trouxer para dentro dessa discussão a questão de gênero, a questão de classe e as questões de raça também. Nesse sentido, no que concerne essas desigualdades entre homens e mulheres, é importante a gente trazer à tona a questão da relação do papel e do dever ser feminino no espaço público e no espaço privado,
principalmente daquele ligado ao âmbito doméstico e de cuidados, que é o que a mulher geralmente está mais associada. Nesse sentido, acho que a introdução da monografia traz um pouco dessa questão das perspectivas da Kimberly Crenshaw, 2002, o que traz essa interseccionalidade existente entre essa questão de gênero, raça e classe social, e traz à tona, sobretudo, essa questão da existência de resultantes dessa associação de sistemas múltiplos de subordinação que a mulher está inserida na sociedade, especificamente. Em relação aos objetivos, a monografia, então, tem como objetivo geral analisar a violência contra a mulher numa ótica sociojurídica, apontando os principais aspectos sociais e as principais consequências jurídicas. E em relação aos objetivos específicos, visou, então, caracterizar os tipos de violência sofridos pelas mulheres na sociedade brasileira atual, verificar a importância da Lei 11.340, de 2006, que foi uma lei que trouxe essa questão da Maria da Penha, sobre o combate específico da violência contra a mulher e da violência doméstica, e, por último, realizar um apanhado legislativo na esfera dos direitos humanos, envolvendo a questão da violência contra a mulher, e comparando, então, com alguns exemplos de casos de grande repercussão na mídia que implicaram em graves violações especificamente. E aí, já adentrando mesmo no conteúdo da monografia, no tópico 1.1, que eu trago um pouco a questão da família, do gênero, do patriarcado, são noções que são entrelaçadas, de fato, na história mesmo. E a gente precisa perceber que são dois momentos históricos que a gente precisa retratar, né? Eu tentei retratar isso na monografia. Primeiro, o Estado patrimonial e patriarcal, que a gente vai perceber, então, essas nuances aí do desenvolvimento do capitalismo, essa exploração lucrativa da propriedade territorial, que vai levar, então, a um processo de acumulação em relação à estrutura da sociedade, né? Que vai perceber essa manutenção de um Estado patriarcal, né? Tanto que essas nuances também do patriarcalismo, do homem como dono ali, não vou dizer dono da família, mas como chefe familiar, né? Então, nesse primeiro momento, a gente percebe isso na história brasileira, principalmente do Brasil República, e já tem um segundo momento, que é a questão do Estado moderno industrial, que vai trazer, então, uma outra nuance dessa visão de pai e família em relação a essa questão da função econômica do homem como provedor, por exemplo. E aí a gente já percebe esse período histórico ali, já próximo do Estado moderno industrial, que vai trazer, então, essa noção mais capitalista e da função socioeconômica que o homem tem na sociedade e que vai ser adentrado na família especificamente, né? Nesse sentido, já no tópico 1.2, e eu acho que é importante trazer essa questão também do racismo e do sexismo, que fazendo esse apanhado histórico brasileiro, a gente percebe que há uma diferenciação muito grande entre mulheres brancas e negras, né? Então, é preciso trazer um pouco dessa história também para a gente compreender essa violência hoje, nos dias atuais. E três autoras que foram fundamentais para entender isso e articular isso na monografia foram a Délia Gonzalez, a Jurema Werneck e a Soraya Mendes Rosa, que trazem essa questão mais especificamente aí da diferenciação entre mulheres brancas e negras e como que se deu essa questão da miscigenação brasileira e o quanto que isso foi preponderante para a gente conhecer um pouco das questões da violência contra a mulher aqui no Brasil especificamente. Então, foram três autoras que eu trouxe ali na monografia, que foram importantes para a gente entender um pouco dessa estruturação aqui no Brasil mesmo. Já em relação ao tópico 1.3, aí, de fato, é uma discussão importante para trazer também sobre a violência contra a mulher, é que o silêncio e a invisibilidade que eu trouxe aqui na monografia, ele tem essa questão de trazer um pouco do que é o cotidiano da mulher, que hoje é muito mais dentro de casa, com as tarefas domésticas, ou com o acúmulo de funções, né? Porque, enfim, a mulher ela não é só mãe, ela não é só dona de casa, ela é psicóloga, ela é professora, ela acumula diversas funções ao longo da vida. E esse tópico especificamente trouxe um pouco dessas nuances sobre o tempo de hora que a mulher gasta dentro do lar, com as principais atividades domésticas, as horas de trabalho que são superiores aos dos homens, a responsabilidade e o dever ser feminino
ainda na sociedade brasileira é ligado a essas questões domésticas, né? Parece que a mulher só serve para isso, para ficar em casa e cuidar de casa, né? Acho que isso é uma questão que o TCC trouxe e eu queria trazer à tona em relação a isso, para a gente entender um pouco mais dessa violência. E aqui eu trouxe nos slides, aqui tem uma pesquisa do IBGE que traz o número de horas, né? Horas semanais gastas com atividades domésticas. Ali a gente tem 11,2 horas de atividades domésticas realizadas por homens, e ali, do outro lado, tem das mulheres, em média, de 27,7 horas ali durante a semana só para atividades domésticas. Isso vai impactar especificamente no número de horas que essa mulher tem, por exemplo, para se qualificar no mercado de trabalho, para estudar, para se dedicar a outras esferas da vida, né? Para que se tenha uma independência econômica e financeira. Então, geralmente, as mulheres não têm. Esse tópico 1.3, ele foi importante, ele traz essa discussão que é muito importante para a gente compreender essa questão da dependência e subordinação feminina ainda na atualidade. E aí, já passando... Opa, deixa eu voltar aqui. E aí, já passando para o tópico 1.4, aí, de fato, eu adentro mesmo, especificamente nas questões do feminismo pós-moderno e o direito como um campo de disputas ideológicas. Hoje, o feminismo, ele virou, de fato, uma espetacularização de arena científica, política e de todas as esferas, mas ainda é um movimento de mulheres que traz essas discussões à tona, né, para além da questão da violência, mas traz essas discussões da vida em sociedade mesmo, e que pode ser uma forma de contestação social para que se diminua esse tipo de situação em relação à violência contra as mulheres. Claro, eu não vou adentrar tanto aqui, porque não daria conta de trazer tudo à tona sobre o feminismo, mas, em específico, é um movimento de mulheres que prega pela igualdade entre os gêneros, entre homens e mulheres, e que vê essa igualdade e que percebe essas nuances de assimetrias de poder em relação aos homens e às mulheres na atualidade. Então, o feminismo pós-moderno, ele entra nesse sentido de compreender como que a mulher está inserida em sociedade e como que ela faz para tentar se desvincular de determinadas situações de violência em que vive, especificamente. Então, tentei trazer ali no TCC um pouco dessa discussão mais especificamente. Já no ponto 1.5, aí, realmente adentrando na questão da violência contra a mulher na atualidade, a gente percebeu que durante e aí, assim, tanto das interpretações quanto das conversas com minha orientadora, e lendo bastante também para pesquisar e escrever esse trabalho, em função da pandemia que a gente vivenciou na atualidade, e do número de horas que as mulheres ficaram em casa também, com home office, cuidando dos filhos, casamento, aula online, trocentas outras atividades que foram prejudicadas, né, e a falta de sociabilidade humana também, essas mulheres ficaram mais alvos de seus agressores porque estavam dentro de casa. E durante a pandemia, durante os 2 anos, principalmente no ano de 2020, que teve a questão da quarentena, esse contato, ele era mais presente com o agressor. Então, nesse sentido, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, junto com o IPEA e outros órgãos, fizeram alguns levantamentos, que evidentemente a gente sabe que tem subnotificações, né, em função da questão aí do número de dados e informações da Secretaria de Segurança Pública dos estados, e percebeu-se um aumento dessa violência doméstica, compreendendo aí alguns estados e algumas regiões, né. Então, já numa situação de estresse, de pandemia, de doença, problemas com os filhos, com os maridos, essa violência geralmente aumentou na maioria dos estados. Já adentrando no capítulo 2, que é onde, de fato, eu faço ali um pouco da análise sociojurídica, é preciso esclarecer especificamente também sobre os tipos de violências enfrentadas pelas mulheres. Primeiro que essa violência ela vem especificada no artigo 7º da Lei Maria da Penha, né, que é a violência física, a psicológica, a violência patrimonial, a violência moral, e diversos outros tipos de violência lá que a lei especificamente traz.
E também essa lei ela é importante porque ela abarca a questão das punições, das medidas protetivas também em relação aos homens. Já o tópico 2.2, aí de fato eu trago um pouco da questão do feminicídio, né, que acho que é a violência maior que qualquer mulher possa sofrer, porque ela não tem chance de defesa. Né? E isso, no Brasil, nós vivemos num país que praticamente é o 5º maior país que mais tem violência doméstica. Assim. Os índices são muito altos, né, de feminicídio, de homicídio de mulheres também. Nesse tópico especificamente, eu trouxe um pouco da questão do círculo da violência, né, ali com a lua de mel, com a questão da agressão, depois com a lua de mel, depois como que o agressor trabalha isso com a vítima também, porque o agressor conhece a pessoa que se relaciona, sabe dos pontos fortes e os pontos fracos também. Então, ele conhece, tem uma agressão, tem uma violência, mas ele vai tentar reverter isso especificamente, né? E aí, essa mulher já fragilizada, ela tende a continuar nessa rede de violência. Especificamente também é importante trazer a questão da política nacional de enfrentamento contra as mulheres, que vai prever aí essa questão da prevenção, da rede de proteção em relação à segurança pública, em relação à assistência social, ao CREAS, à saúde, ao sistema de justiça criminal, os órgãos do sistema de justiça criminal. Então, assim, é importante. Acho que legislação não é tanto o problema do país. O país ele tem um arcabouço nacional e internacional muito importante que a lei funciona, mas a aplicabilidade nos municípios e nos estados é que vai ter essa diferenciação em relação às varas criminais e principalmente a rede de proteção que essa mulher tem. Quanto mais pobre, negra, da periferia, mais difícil é essa dificuldade de se deixar sair dessa situação de violência. Né? Então, há essa diferenciação entre as mulheres de classe média e mulheres mais pobres também. Já no tópico 2.3, aqui trata-se dos direitos humanos, mídia, violência de gênero, poder e invisibilidade. Esse tópico, especificamente, eu trouxe um pouco das principais convenções internacionais e legislações internacionais que o Brasil é signatário, não é? E que traz essa questão da violência doméstica, e aí ajuda também nesse combate junto com a Lei Maria da Penha. E o que eu acho que mais interessante desse subtópico, que é bacana, né, trazer isso aqui à tona, aqui na banca, é a questão, por exemplo, da questão da midiática, o quanto que mulheres que são violentadas são mortas, muitas das vezes, o quanto que a narrativa de determinados crimes é trabalhada na mídia, né? E o tanto que a mídia estereotipa, estigmatiza a conduta, o comportamento das mulheres em sociedade. A gente percebe isso até no tratamento midiático em relação a determinados crimes. Aqui eu trouxe 5, foram trabalhados 5 na monografia, mas poderiam ser outros casos. 5 mais midiáticos que eu acho que é importante trazer aqui também. Foi o caso da Elisa Samúdio, que era uma modelo, atriz, enfim, né? Teve um caso com um jogador de futebol, acabou engravidando e foi morta, o corpo não foi encontrado, a investigação está em andamento, mas me parece que ele já está até cumprindo liberdade, se eu não estou enganada. Então, assim, a gente percebe o tanto que esses casos são... E ela foi bastante estigmatizada durante a investigação, né? Não teve chance de defesa, porque já estava, enfim, morta, não encontraram nenhum corpo. E o tanto que ela foi estigmatizada pelo fato de ela ser uma prostituta. Diziam, né? Alguns diziam que era prostituta, outros que era modelo, atriz, enfim. Não se sabe até hoje. O segundo caso também, que não traz a questão da violência doméstica em si, né? Porque foi com uma criança, mas é com uma menina, então a gente também considera ali como violência doméstica, que é o caso da Isabela Nardoni, que foi morta pelo próprio pai. Né? Tanto que teve várias repercussões midiáticas e jurídicas também, nacional e internacionalmente também. Então, essa violência ela não é só contra a mulher, ela também contra meninas e adolescentes. O mesmo caso, em 2008, ali foi do caso Eloá. Eu acho que o caso lá foi pior, porque ela foi morta praticamente e foi televisionado ainda. Porque programas de televisão ainda mostraram o que ela estava passando, e aí nem a polícia conseguiu fazer de fato o resgate dela, ela acabou sendo morta. E foi um caso também de bastante repercussão nacional.
Mas, assim, a conduta dela como pessoa, ex-namorado, tudo isso foi trabalhado na mídia, que ela poderia ter traído o namorado, e o namorado não gostou, sabe? É sempre a conduta da mulher, a roupa que ela usa, o que ela faz durante a vida pregressa dela que é colocado em xeque, e não a atitude do agressor. Né? E aí, mais recentemente, aqui durante a pandemia, foram 2 casos que eu acho que também foram bastante midiáticos, foi o caso da juíza Viviane, uma juíza do Rio de Janeiro, que foi morta praticamente em frente às filhas, né, menores de idade, pelo ex-companheiro por facadas. Eu sei que esse caso está em segredo de justiça, por fato dela ser membro do não sei se era do Tribunal de Justiça do Rio ou se era do Ministério Público, eu não me recordo agora, mas está sendo investigado ainda. Então, assim, são casos a gente está falando de assassinato, homicídio de mulheres, por questões de relacionamentos que não dão certo, que em vez da pessoa seguir com a vida, vai fazer esse tipo de violência, não vai dar chance de defesa para a mulher. E, especificamente ali, já finalizando essa questão midiática, é o caso do DJ Ives, né, que acho que é o mais emblemático, talvez, agora da pandemia. Circularam vídeos, fotos nas mídias sociais, batendo na esposa, enfim, com a criança ali no meio, a mãe da pessoa que estava sendo, da vítima, que estava sendo agredida, e houve uma repercussão jurídica também, mas início agora do ano de 2022, ele já cumpre em liberdade e inclusive já faz até shows em alguns estados. E ainda há artistas ainda que têm ajudado, enfim, contribuído para que ele tentasse voltar à mídia novamente. Então, assim, são casos que tratam um pouco dessa noção da violência doméstica e que precisam ser trazidos aqui na monografia para entender especificamente quanto que isso é generalizado e que pode acontecer com qualquer tipo de mulher. Já o tópico 2.4, aí, de fato, traz ali na monografia a questão da Lei Maria da Penha e o instrumento de combate. Hoje, no país, é a principal lei que combate a questão da violência contra a mulher, né? E aqui a lei já tem em torno de 16 anos, mas é a que mais combate, a que mais prende, é a única que é basicamente utilizada nos tribunais para tentar encarcerar os agressores. Já em relação ao tópico 2.5, a pandemia do Covid-19 no Brasil, uma análise sociojurídica sobre a violência contra a mulher. Aí, de fato, aqui eu trago um pouco das tabelas, né, que estão na monografia, que eu não trouxe tanto, mas das tabelas que estão na monografia e trazem um pouco dessas estatísticas nacionais, a âmbito ali do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e de alguns estados especificamente. Houve um aumento, claro, que ali são dados de 2019 para 2020, estava bem no início da pandemia, mas mostram também um pouco desse aumento da violência contra a mulher também. Evidentemente que não basta só a gente trazer essa questão das estatísticas gerais, né? É importante trazer também essas questões de gênero e do machismo que é passado em sociedade, que a gente passa, qualquer mulher passa ou já passou por isso em qualquer ambiente, seja dentro da própria casa, seja no mercado de trabalho, seja na academia também, que é um espaço também que tem bastante assédio, enfim, todos os ambientes que qualquer mulher hoje possa vivenciar, ela passa por esses problemas de assédio e questões correlatas também. Então, para finalizar, no âmbito social, é importante trabalhar essas questões de gênero nas escolas, igrejas, no mercado de trabalho, em espaços que tenham essa abertura para mostrar um pouco dessa realidade para as meninas e para as adolescentes, e tentar fomentar uma construção de uma construção cultural dessa vida feminina. Né, buscar agregar discussões sobre esse cotidiano nas áreas de estudo, nas áreas de lazer, no trabalho, nos relacionamentos entre os sexos. Trabalhar essa questão também com os agressores, com os homens, né? Acho que isso é bastante importante, tanto no âmbito do mercado de trabalho, quanto também da família, da escola, da igreja. Né? No âmbito jurídico, também é importante ter essa formação e o trabalho de advogados, promotoras, juízes, pessoas que são ligadas ao mercado de trabalho, ter formação, ter palestras em relação a essa questão de relacionamento dentro das empresas públicas ou privadas, né? E também a gente não pode deixar de mencionar essa questão da inversão da culpa e da responsabilização da mulher pela violência que ela sofre.
Porque geralmente é sempre percebido o tipo de roupa que ela está usando, a conduta que ela teve, o que ela fez, o que motivou o crime, o que o agressor, geralmente nunca é o que o agressor pensa ou faz, mas geralmente qual foi a conduta que fez com que aquela mulher fosse agredida ou violentada ou até morta. Então, acho que são questões que têm que ser trabalhadas no âmbito tanto do mercado de trabalho quanto no âmbito social e educacional. Também para tentar romper com esse ciclo da violência, né? Tanto no âmbito social quanto no âmbito jurídico também. E aí, nesse sentido, eu queria... Deixa eu só passar. Em relação a algumas referências, aqui eu trouxe algumas, eu não consegui trazer todas, geralmente de autoras, mas também o trabalho tem autores homens também, eu tive essa discrepância. E aqui eu destaco a Débora Diniz, a Lélia Gonzalez, a Miriam Pilar Grossi, Donna Haraway, a Bell Hooks, que é ótima para trabalhar também essas questões, e a Soraya da Rosa Mendes, que também é uma autora que trabalha essa questão da criminologia feminista no âmbito do processo penal, do direito penal, e de algumas questões também familiares. Por fim, queria agradecer a atenção de vocês da banca, de verdade mesmo. Queria agradecer à Universidade do Estado de Minas Gerais pela acolhida aqui em Tuiutaba. Já são 5 anos de luta para tentar finalizar a graduação. Agradecer as meninas que estão aqui também assistindo a banca e dizer o seguinte, dizer não à violência contra as mulheres, né? Que isolada, ela pode estar isolada, mas ela não está sozinha. Então, se você sabe de alguém ou se, de repente, tem alguém na sua família que está passando por uma situação dessa ou já passou, denuncie, né? Tem que denunciar, tem que tirar essa mulher dessa situação de violência e trazer ela para essa rede de proteção. Enfim, agradeço a atenção de todos e essa é a minha apresentação. Obrigada. Ok, Isa, parabéns pela apresentação, muito bem. Vamos dar prosseguimento, então, agora com a arguição dos professores. Eu só não sei qual a ordem. Antônio, Raquel, como que a gente faz? Que é uma banca que tem que ser privilegiada, a mulher. Então tá bom. Se for pela ordem do texto da Isa, é primeiro o Antônio. Se for pela ordem dos membros da banca. Se você for seguir essa ordem. Eita, nós. Então vai, Antônio. A Raquel tá querendo seguir a ordem Não, eu falei assim, se você for seguir, se não quiser seguir, para mim, tranquilo. Tá, o Antônio... Raquel, ali foi... Desculpa, tá? Ali foi questão da letra do nome, questão alfabética, tá? Então eu posso... questão alfabética. Mas o Antônio... Por favor, não sendo assim. Eu tô igualzinho aquele povo, então eu posso. Então, o Antônio já cedeu a você a fala. Ele disse que Isso foi questão de oprimir o Antônio. Não foi para te oprimir, Antônio. Então, vamos lá, professora Raquel. Vamos deixar passar a bola aí para você. Bom, então, boa tarde, gente. Primeiramente, agradecer muito o convite da Isa, da Luísa, e compartilhar esse espaço com o Antônio. A gente tem que agradecer com as meninas que estão aí agora, né? Eu acho que há determinadas questões que são importantes de chegarem na mão da gente, textos chegarem na mão da gente, para a gente pensar sobre o que a gente viveu também, e às vezes não entendeu o que viveu, né? Então, é interessante. E o texto da Isa, a partir do momento que eu fui lendo, e fui pensando, e tudo que eu leio, eu vou lendo e vou pensando, eu fiquei... Eu acho que a gente tem que voltar o olhar da gente primeiro para a gente, até para poder absorver aquilo que a gente leu. Porque quando você fala de violência doméstica, quando você fala de violência contra a mulher, você lida com a lei como um mecanismo ou de coibir ou de ajudar a controlar determinadas situações, a gente tem que pensar até que ponto também a gente colabora para determinadas coisas permanecerem como são. E como é que a gente se deixa levar por algumas situações sem saber que está incluído nela, porque você acha que você tem instrução e que você não está incluído naquilo, né?
E aí, nessa hora que eu tive um choque quando eu li o seu texto, porque há um tempo já eu não voltava muito o olhar para determinadas questões para a minha própria pessoa. Eu sempre estava olhando para o outro. E depois eu fui entender que, na realidade, como produto social, a gente carrega muita marca que, às vezes, a gente já se livrou delas, né, no sentido figurado, dizer, não, eu não passei por isso, eu não vivi isso, eu já passei, não é? Mas nem compreendeu como aquilo mexeu com você na sua estrutura, né? Então, o que eu vou fazer aqui são algumas ponderações acerca daquilo que eu li, do que eu percebi no texto. E cumprimentar mais uma vez você e a Luísa pela organização do texto, né? A gente vê muito, assim, a cara do orientador junto com o orientando. E quando eu falo isso, eu falo de verdade mesmo, porque eu acho que quando uma pessoa que a gente orienta, ela soma com a gente, né? Ela acredita no que a gente fala, partilha com a gente, as coisas ficam tão boas, né? O produto é tão bonito. E o seu texto é um texto muito bom, é um texto fluido, é um texto bom de ler, né? Gostoso de ler. Aí eu vi, né, no seu texto aquela coisa, né, de quem trabalha com a geografia, né? E o pessoal lida com as estatísticas, com as tabelas. E isso fica muito na vida, né, da gente, porque você acaba tendo esse olhar, né? A Minaio, que estava lá no seu texto, o pessoal gosta do Minaio, né, na parte de metodológica, então, assim, é interessante. E aí eu vou fazer considerações e a gente pode ir conversando se você achar que dá. Primeiro, eu não vou ficar tecendo comentários aqui a respeito de questões metodológicas, porque eu acho o seguinte, metodologia, toda vez que a gente escreve, a gente sempre tem que acabar olhando mesmo, revendo e corrigindo uma coisinha ou outra. Então, assim, por exemplo, seu resumo não tem espaçamento entre linhas, tem que tirar, por exemplo. A questão de um subitem, você deve ter dado um delay de página, foi parar um item lá embaixo, pode puxar ele um pouquinho lá para cima, quer dizer, é coisa que não tira a beleza nem a harmonia do texto, que está lá e que merece ser visto para valorizar o seu texto do tamanho que ele tem, né? É o que eu entendo. Achei a sua colocação inicial maravilhosa, né? Quando você cita Nietzsche, eu até falei isso aqui, eu converso mais do que necessito no primeiro momento, mas eu acredito muito naquela situação de que ninguém é inocente. A gente não é inocente mesmo. Eu acho que o próprio conviver e o próprio estar no mundo, ele vai aos poucos eliminando essa pureza que você carrega quando você olha para uma coisa sem pretensão, né? Então, na verdade, nós não somos inocentes nas nossas atitudes, nas nossas colocações e nem naquilo que a gente vive, omite ou até mesmo se coloca. Essa coisa da inocência eu entendo que vai para além daquela pureza romântica, né? Nós não somos inocentes, essa pureza romântica não existe mais. Eu gostaria, às vezes, de pensar que a gente podia ser inundado por um banho desse, mas não é assim. E uma colocação que você faz aqui, que eu acho que é muito, muito pontual, né? Quando você olha demais para o abismo, e você fixa seu olhar nele, às vezes ele olha para você. E quando ele olha para você, ele te chama, e aquilo muitas vezes te absorve. E como é que eu vou lidar com aquilo que me aprisiona, né? Como é que eu vou lidar com aquilo que às vezes eu silenciei ou calei, ou até mesmo desconstruí para entender que eu não tinha vivido, ou para não perceber em determinados movimentos, né? Como é que eu vou lidar com isso? E aí eu fico pensando que é uma poética de construção mesmo da vida da gente, né? Que é interessante pensar. E aí tem algumas questões que eu acho legal e eu queria dizer para você também, aí eu vou fazer em cima de uma leitura que eu acho que é interessante. Quando você chama a Mary Del Priore para o seu texto, eu acho que é um ato de inteligência sua, porque a Mary Del Priore é uma das primeiras mulheres, assim, que do ponto de vista de uma história mais progressista e de dar voz aos sujeitos, ela se coloca muito bem,
né? Os textos dela parecem, assim, textos fáceis de ler, mas se você vê por trás, tem toda uma construção muito harmônica em cima de questões que são ideológicas e muito profundas, não é? Quando ela remonta lá a história da colonização para dizer, olha, isso vem sendo trazido e carregado conosco, está no nosso coração e a gente não viu ainda, mas está. Né? E aí, quando você coloca, né, ser mulher é um desafio. Ser mulher não é simples. As pessoas falam, as mulheres são complicadas. As mulheres não são complicadas, elas veem a vida por um outro ângulo. E talvez até mesmo por ver a vida e viver a vida de um outro ângulo, é que a gente tem uma sensibilidade para determinadas questões e a gente silencia determinadas situações porque a gente acredita que nós estamos muitas vezes com força suficiente para além delas. E aí eu bato palma para as meninas do movimento feminista mesmo, porque eu acho que elas dizem para nós assim, olha, vocês são fortes, mas vocês podem falar, não é? Não precisa de guardar tudo para si, vamos desconstruir o que está aí. E é nessa hora que eu acho que o envolvimento político, e até mesmo midiático do movimento, ele significa para nós um marco no sentido de voz. Não estou dizendo um marco no sentido de saber fazer, mas no sentido de voz. Isso eu acho interessante dizer. Uma outra coisa que eu anotei aqui e vi, né, na sua fala e vi no seu texto, essa situação de violência, eu não acho nem que ela perdura, eu acho que, na verdade, é uma questão de permanência atrás de uma pseudo-transformação, ou seja, o tempo mudou, a maneira de você perceber a violência mudou, mas ela está aí. Praticamente da mesma forma que era antes, só que agora com outra roupa, mais bonitinha, mais colorida e etc. Eu vejo que essas permanências, elas estão no contexto histórico, que é a questão da subordinação, da dominação, dessa inserção e não inclusão das mulheres, isso tudo é muito forte ainda. E aí você colocou o caso, né, da própria Elisa Samúdio, o caso da menina Nardone, aquela questão da juíza lá que foi assassinada e etc. E a gente vai verificando que a violência física e, no final, o assassinato, a morte, é a forma mais torpe de você silenciar alguém. Mas esse silenciamento, ele é dolorido e construído de uma outra forma. Calado, com quem está junto de você, falando que às vezes a sua roupa é feia, que você é inadequada, que a sua fala não procede, que você está gorda demais, por que você não vai para a academia? Né? No olhar que você passa pelo outro e deixa ficar claro que está lá, o seu olhar no outro, para desfazer, para fazer doer no outro, né? Então, essas sutilezas, eu acho que, claro, culminam numa forma extrema de violência, mas te mata também, né? A violência moral, a violência psicológica, ela mata a alma do indivíduo. E o indivíduo de alma morta, ele não dá conta de reagir, nem o tapa que ele leva. Ele, inclusive, acaba achando que ele merece o tapa. E é nessa hora que eu entendo que a gente pega o ponto fulcral do seu trabalho, né? E aí os estereótipos, o que é a mulher da casa, o que é a mulher da rua, o que é a mulher que é para casar e aquela que não é, o que é o produto de consumo, o que não é. E eu acho isso tão intenso que hoje, por exemplo, existe... tem aquele TikTok, aplicativo, tem umas meninas que aparecem lá e na chamada delas é assim, veja a mulher que você quer ser amanhã. Aí elas estão com as botonas desse tamanho, sai de dentro de um carrão, bater na porta, você 1 milhão tá garantido e tal. Então é tudo ali comercializado e em cima da ideia também de que para eu ser, eu tenho que prover alguém. Então o homem provedor está sendo gradativamente substituído pela mulher provedora que sofre e aceita ser provedora para estar inserida em algumas situações. Que é uma pegada legal em cima da discussão que você propõe aqui. É uma forma de invisibilizar, e invisibilizar dando visibilidade. Entenda o que eu quero fazer, quer dizer, você aparece, mas será que é você mesmo? E aí eu tenho uma questão que é pessoal, eu queria te perguntar, isso eu quero te perguntar para a gente saber mesmo.
Eu fico pensando, né? O caso da Covid-19 isolou as pessoas, elas ficaram ali muito próximas, essa proximidade muitas vezes criou alguns problemas e mecanismos aí, né, para as pessoas justificarem as agressões que elas fizeram umas às outras, porque eu acho que falar da Covid-19 como vetor de violência é dizer o seguinte: nós precisamos de arrumar uma desculpa para falar daquilo que já acontece, mas a gente agora vai dar uma outra cara para ela. E aí foi a Covid-19. E aí todo mundo falando, né? A Lei Maria da Penha veio, é uma história de luta, e na verdade é mesmo, né? A Lei Maria da Penha, ela denuncia, ela mostra essas muitas lutas que as mulheres tiveram. E eu escuto muita gente falar assim: a Lei Maria da Penha é boa. Eu vou te perguntar uma coisa. Do ponto de vista da violência contra a mulher, você, que é mulher, que leu, que buscou, né, esse objeto de estudo, você acha que a Lei Maria da Penha é boa? Boa, e eu vou te pôr boa, porque o boa é o que todo mundo fala. A Lei Maria da Penha é boa. Ela coíbe, ela veio para coibir a prática de violência contra a mulher. E aí a gente fica vendo aumento o número dos casos de violência. E aí, cadê a Maria da Penha? E aí, cadê o Estado? Né? E aí todo mundo fala: não, mas a lei é boa. Tirou as mulheres do segredo em que elas viviam e agora colocou elas em outra situação. Qual é a situação? Né? E aí, se você puder agora, se a Luísa concordar, se a gente puder conversar, eu acho legal. Como que você vê isso? Eu sei que você tem as discussões que você fez no seu texto, mas eu quero ouvir. Você entendeu? Eu achei legal. Sabe por quê? Eu venho de uma herança muito machista. Gente, eu vivo numa família de árabe. O árabe, ele é machista. Eu tenho um pai muito diferente no sentido de ver o mundo e de me dar muitas oportunidades. Mas ele é um homem da década de 40, então ele também é machista. E isso é tão forte que durante um tempo você acaba acreditando que algumas coisas que você aprende tá certo, tem que ser daquele jeito mesmo. Então, por exemplo, a mulher árabe, ela cozinha, ela lava, ela passa, ela é incansável, ela faz aquele monte de coisa porque ela acha que ela tem que dar conta das coisas da casa. Aí ela cuida do filho, e aí ela é discreta, e aí ela não comenta muitas coisas. Acontece tudo isso, né? Então ela é silenciada aos poucos, mas aí é dado para ela a oportunidade dela estudar, dela ir para a faculdade, dela fazer a universidade e tal. E aí quando ela casa, ela repete aquilo que ela viveu na casa dela. Embora ela tenha estudado, embora ela tenha feito faculdade, embora, sabe? Então isso é muito forte, né? Isso é muito forte. E aí, de repente, você se casa e está com uma pessoa também que, por trás de toda aquela relação e convivência que ela tem com você, ela buscou te silenciar também, porque ela achava que ela era menos que você. Então, o jeito dela chegar lá era te oprimindo. E você foi oprimido e não entendeu o que foi. Você foi massacrado, às vezes não entendeu o que foi. Né? Então, assim, é interessante essa leitura. Eu fico pensando, é esse processo de educar em contraponto com a Lei Maria da Penha, será que isso funciona? Como é que é isso? Tá? Aí, se você quiser falar um pouquinho disso, eu acho bom. Eu fico pensando, será que a lei combate a violência e a justiça, não é? Você perguntou em relação se a lei é boa. A lei, ela tem uma construção aí no âmbito jurídico brasileiro e internacional que é muito construtivo do ponto de vista assim, de como que aconteceu toda a etapa para fazer a lei, né, em relação a essas questões internacionais. Então, juridicamente, a lei em si ela tem um histórico muito forte. Isso não tem como negar. Agora, ela é boa ou não? É uma pergunta difícil. Eu acho que, em alguns casos, a lei Maria da Penha, ela tem trabalhado essa questão da violência com as mulheres, né? Tem prendido, né, alguns agressores. Também não são todos que ficam presos muito tempo, né? Porque tem aí os recursos, enfim. Sim. Na esfera jurídica, a gente sabe dos recursos. Mas, assim, eu acho que é uma lei importante para o Brasil. Ela tem uma significação. Pelo menos foi a primeira que tratou especificamente dessa questão do combate da violência contra a mulher. E vem elencando os tipos de violência. Né? É um marco. Foi um marco.
Claro, ela tem as deficiências, né? Ela tem algumas deficiências, tem algumas lacunas que precisam ser melhor trabalhadas, e principalmente se a gente for analisar a questão dos estados, a questão das varas criminais, a questão, por exemplo, dos servidores da segurança pública, dos servidores que estão lidando com essa questão, que muitas das vezes a gente vive numa sociedade machista. Você vai chegar na delegacia de polícia, vai querer fazer uma denúncia, vai querer fazer um boletim de ocorrência, e às vezes o agente vai te atender, ou até a gente, mulheres também. Isso Vão te olhar, analisar, mas como foi essa agressão? Que roupa você estava? Como é que foi esse tapa? Como que foi? Às vezes você tá lá até agredida, tá com machucado, tudo. Com murro na cara ainda, né? Como dos outros. A gente vive num mundo que enfim, numa sociedade brasileira que é bastante machista. Então, esse machismo está em todos os lugares, inclusive na instância pública também. Né? Então, assim, a lei é boa? Eu acho que é uma lei importante do ponto de vista jurídico. Acho que ela é eficaz, sim. Mas ainda tem alguns pontos que precisam ser melhor tratados e melhorados, assim, do ponto de vista processual também, principalmente a questão dos agressores. Porque o que a gente vê, né, o que a gente escuta, e muitas mulheres também falam, né, porque assim, a mulher está no ciclo de dependência. Ela faz a denúncia e muitas das vezes ela se arrepende, o marido vai preso, ela fica sem acolhimento dentro de casa, e depois ela vai lá de novo, quer tirar o marido, que é o marido que trabalha, então ela depende dele. É o homem provedor. Tem toda uma situação social, psicológica inserida, e da vivência daquela família, da dependência, porque é uma forma de doença, é uma dependência emocional e econômica. Então, a pessoa está inserida no ciclo de violência. Para ela sair dali é muito mais difícil. Então, o que eu escuto muito quando trago essa questão da violência contra a mulher, mas a lei não presta, a lei ela é fajuta, ela não funciona. Ela funciona sim, mas tem que ser melhorada, que ao longo dos anos tem acontecido, né? A gente tem percebido que novas leis, novos decretos vêm sempre fazendo releituras da própria Lei Maria da Penha também. Então, eu acho que ela é boa nesse sentido, mas tem que ser melhorada do ponto de vista da aplicação dela. Aí eu acho que você chegou onde eu queria. Porque aí tem algumas questões que são interessantes mesmo, né? Quando você coloca ali a situação do casamento em si, porque o casamento é um contrato, mas aí você cria as dependências dentro do casamento, aquela questão do trabalho, da subordinação, a questão da dominação, das funções de cada um. Então, o homem provedor, muitas vezes, ele silencia uma mulher. Quer dizer, se eu admito que alguém me sustente ou que alguém faça por mim, meu Deus, de uma certa forma a pessoa cuida de mim, e aí o que acontece se eu abrir mão disso? Não é? Então, essa situação ela é complexa, então está no processo de educar mesmo no Brasil. É isso que eu te perguntei que a lei é boa pelo seguinte, eu acho lindo o que vem escrito no Brasil, os textos legais, eles são muito bonitos, eu falava muito isso na aula, eu acho que o que está na Constituição é lindo, eu acho que o que está na Lei Maria da Penha é lindo, eu acho que tudo é lindo do ponto de vista da escrita e do papel, é lindo mesmo. Mas eu fico pensando, então, é igual você falou, então tá o agente que te atende, é o servidor público, é a sua vizinha, é aquele que está junto com você. Quer dizer, a lei tá aí, ela existe, mas será que ela cumpre a função dela mesma? E aí a gente fala de justiça e etc. Que é uma coisa que eu acho que é interessante. Uma outra coisa que eu entendo, e aí também queria te perguntar aqui. Você falou dessa questão das repercussões, né, midiáticas, dos crimes que estão aí na televisão e colocou as mulheres X, Y e Z, que são as que recebem repercussão midiática. As outras, muitas vezes, quando você fala, né, que silenciaram um corpo negro, pobre, né, que está numa região segregada, esse silêncio ele vai ser quebrado como? Porque, veja bem, o Bruno, ele não era ninguém até ser goleiro e até arrumar um Rottweiler para comer uns pedaços de pessoa. Correto? Desculpando o jeito de falar, né? O Nardoni não era ninguém até ele pegar a própria filha e jogar de uma janela. Né? Aquele outro senhor também, ele foi lá e atirou na mulher dele, na frente das filhas, e ele também até ali não era ninguém. Quem era ela? Então, veja bem. Ali eram mulheres que não eram negras, nem pobres, nem nada naquele sentido, a não ser Elisa Samúdio, que vinha de uma situação mais difícil, e aquela adolescente que foi feita refém, a Eloá, né? E que acaba ali morrendo. Mas veja bem, a repercussão disso foi grande, se dá
pela própria construção social de enxergar a violência. Há determinados tipos de violência, não sei se eu posso te perguntar isso, mas você acha que há determinadas práticas de violência contra algumas pessoas ou algumas categorias sociais que são permitidas? Ou vistas como permitidas? Porque eu acho que é essa leitura que cabe no final da sua pegada ali. Quer dizer, por que eu tô na mídia e o outro que morreu lá da minha casa, espancado assim, se ele não tá? Né? Então, isso é, além de silenciar e invisibilizar, mas é fazer desaparecer, é como se não existisse. E a gente volta lá no sistema colonial, né, que a própria Mary Del Priore coloca nos textos dela, nos livros dela. E aí, eu vi que seu texto você trouxe Safiotti e outras que podem ajudar a gente entendendo determinados contextos. E foi isso que você viu? Foi isso que você enxergou? Quando você buscou essa repercussão midiática, para pôr em contraposição aquilo lá que você vê calar e acabar? Foi essa a sua intenção? Foi trazer, assim, como de fato isso é trabalhado na sociedade. Foi pensado nesse sentido. E por isso 5 casos, que foram 5 casos que, assim, eu tive que escolher aleatoriamente, né? Os 2 da pandemia, é porque foi da questão da pandemia que já vem trabalhando na monografia, mas os outros 3 também pela repercussão que teve e que eu mesma, assim, me fiz várias perguntas e eu pesquisava, eu ficava vendo vídeos, eu ficava analisando, eu ficava, sabe, querendo saber o que aconteceu, qual a motivação, o que levou a pessoa a fazer aquilo, o que levou aquele homem a fazer aquilo com aquela mulher. Então, foram casos, assim, que eu percebi que, sim, existem corpos que são selecionados, Raquel, corpos que são mais... Eu diria que isso talvez tenha um pouco da noção da biopolítica ali, do Bebe, tem um pouquinho ali da questão da sexualidade do Foucault também, né? Então, há corpos que são silenciados e invisibilizados, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui fatídico, que foi aquele que eu trabalhei na monografia, vocês leram, que é a questão da prostituta. Né? Então, a prostituta... Tá aí tudo bem, não é? Isso sim, não sou eu que estou dizendo. A sociedade mostra isso, os textos mostram, os advogados criminalistas, enfim, quem tiver interesse, depois peguem a narrativa dos advogados trabalhando é a mercantilização do indivíduo, não é gente, é coisa. Entendeu? Então, assim, é complicado. E é uma mulher que sobrevive da exploração do corpo dela. Ela tem mais ou menos direitos por isso. Aí a gente adentra em outra discussão mais moral. Sim. Então, assim, foi um pouco do que eu tentei tratar nessa monografia. Tá. Não, eu queria te perguntar também se a escolha tinha sido aleatória, e você disse, né? Você escolheu, né? Da maneira que você pensou ali, o que te tocou, né? Uma outra coisa, e aí eu vou te perguntar também, e é a última pergunta, e eu tô só dialogando porque eu curti, eu gosto de perguntar. Você acha que a educação, enquanto processo, ajuda a gente a melhorar isso? E que educação que é essa? Raquel, eu acho que ajuda muito. Acho que quando você tem um professor ou uma professora que consegue trabalhar esse tema com você, trazer essas discussões para dentro de sala de aula, trazer textos, trazer questões do cotidiano, da vida da pessoa, fazendo ela enxergar os tipos de violência que ela enfrentou, o que ela pode um dia chegar a enfrentar por ser mulher. Eu acho que isso é importantíssimo para você tentar coibir na vida da pessoa, ao longo do que ela vai passar, porque ela teve aquela educação voltada para aquela temática, né? E aí eu falo muito de um exemplo bastante, assim, ligado a mim mesma. No meu ensino médio, 2 temas muito trabalhados durante o ensino médio foi a questão da violência e foi a questão, por exemplo, da gravidez na adolescência. A violência contra a mulher, a gravidez na adolescência e as questões de drogas também. Foram temas ali, ensino fundamental e médio, que foram muito trabalhados por professores. Hoje eu estou numa faculdade de Direito e trabalho os mesmos temas, e acho que essa educação que eu tive lá no ensino fundamental, no médio, foi preponderante para que eu chegasse hoje na universidade e tivesse a chance de chegar e adentrar uma universidade, cursar, fazer uma faculdade de Direito e ter uma carreira acadêmica. E eu acho que você pode... A educação é importantíssima nesse sentido. Eu acho que você pode aclarar isso no seu texto. Pode deixar isso bem tchan, que eu acho que é legal. Tá? E aí eu fico pensando, refiz uns passos meus.
e entendi uma série de coisas que eu já sabia, mas precisava de revisitar. E eu acho que algumas perguntas são interessantes, né? O que domina a gente? O que submete? O que escraviza? O que te dói? Às vezes é o que te liberta. Né? Parabenizo você pelo seu trabalho. Agradeço a paciência de todo mundo aqui, de me ouvir, tá? E assim, só mesmo colaborações. Parabéns, eu acho bacana demais a abordagem que você trouxe. E foi muito bom ler seu texto. Obrigada. Obrigada a você, Raquel. Mesmo. Você sabe que eu te admiro muito pela pessoa e pela mulher que você é. Obrigada. Certinho, professora Raquel, obrigada. Gente, só uma pergunta, eu caí uma hora e a gravação continuou, né? Tá, caí, voltei, puxa vida. Vamos lá. Raquel, brigadão, viu? Você sempre arrasando aí nas suas ponderações aí, nas suas reflexões, muita sensibilidade. Agora vamos para outra pessoa maravilhosa também, super sensível ao tema, que é o professor Antônio. Antônio, queremos ouvir você. Quais são as suas colocações, os seus questionamentos? Obrigado, Lu, obrigado. Primeiro eu quero iniciar dizendo o prazer para mim que é estar aqui mesmo, sem ser piegas ou já sendo piegas, dar a oportunidade de poder ouvir a Raquel. Raquel, você é gigante, enfim, me sinto atravessado, mesmo assim à distância, e é engraçado que a gente não se conhece presencialmente, mas sempre me atravessa, tal como a Lu também, e mesmo à distância, então, esse poder que a gente tem de se encontrar nesses espaços de ideia, de ficar pensando e ouvindo. E eu gostei muito, Raquel, porque muitas das coisas que você falou, a primeira frase que você abriu sua fala, falou a questão de não ter inocentes, eu tinha separado uma frase também do Jean Paul Sartre, para complementar essa ideia também, e também como a leitura do seu trabalho, Isa, aqueles já íntimos me chamam de Isa, né, refletiu também a minha própria história, né, de vida, e eu me vi em alguns contextos ali do que você trouxe, e acho que também não tem como dissociar o acadêmico da vivência pessoal. Então, a primeira que eu diria, a primeira frase para abrir essa fala, é do Jean Paul Sartre, que ele vai dizer o seguinte: você é metade vítima, metade cúmplice, como todo mundo. Então, eu acho que tem muito aí. Olha que engraçado, Raquel, a sintonia que a gente, né, escolheu para começar aí falando, né? Então, eu acho que eu sou um homem, né, aqui participando de uma banca que vai falar sobre violência de gênero, violência contra a mulher, violência doméstica, e qual a importância de ter homens falando sobre essas coisas, né? Foi o primeiro ponto que eu me peguei, né, quando eu vi a composição da banca e o tema do seu trabalho. Eu falei, qual que seria a minha possível contribuição? Né? Como que eu poderia chegar ali e falar sobre isso? Então, as minhas colocações, elas, obviamente, não refletem uma perspectiva de alguém que foi vítima de uma violência contra a mulher, mas de alguém que já conviveu em um contexto de violência contra a mulher. Eu cresci, infelizmente, num lar que aconteciam coisas nesse sentido, e quando eu leio o seu trabalho e o seu cuidado, Isa, de fazer uma viagem mesmo, assim, sobre o tema, eu primeiro fiquei muito orgulhoso do seu fôlego. Eu acho que é um trabalho de fôlego, talvez um dos de maiores fôlegos que eu já vi aqui na UENG, assim, de sair, eu vou começar do assunto do seu início, lá sei lá, das sociedades pré alguma coisa, onde a mulher, a gente falava de um matriarcado, etc., e uma evolução depois ali dessa família e tudo, até falar da lei do Brasil, né? Até a pandemia no ano passado. Então, você fez um trabalho aí que eu acho de muito fôlego. Uma outra coisa que eu queria destacar também é como a sua pesquisa ela é diferente das coisas, e aí isso eu vejo muito reflexo da Lu, que para mim é uma profissional que eu não tenho palavras para dizer, porque você situou sua pesquisa numa intersecção entre o direito e as ciências sociais, a sociologia, a antropologia, que te permitiu fazer muita coisa. E é muito engraçado, porque a gente, quando vai estudar direito ao longo da graduação, a gente parece que, ao todo tempo, um sistema tenta colocar assim na gente, igual tem em cavalo, para que você veja só direito, só direito, só direito. E quando eu vejo uma pesquisa dessa, eu renovo aí as minhas esperanças na necessidade da gente ser interdisciplinar todo momento, toda forma, porque olha o que você conseguiu fazer, você conseguiu misturar as duas coisas de uma forma brilhante, você veio trazendo isso, trabalhando, costurando, né, eu diria. E o trabalho final
ele ficou único porque você construiu ele a partir das ciências sociais e do direito. Então, isso eu estendo aí os cumprimentos a você e a Lu, com certeza, porque isso é a Lu, né, que ela traz esse charme para a gente aí no curso e também na elaboração desses trabalhos. Bom, eu vou fazer alguns comentários pontuais, tudo bem? Eu vou um pouquinho numa parte mais teórica, que eu acho que é o que eu poderia contribuir, e aí eu quero que você receba tudo que eu falar mesmo como contribuições, porque eu não acho que tem nada a ser alterado, mas algumas coisas que eu acho que poderiam em algum momento serem tomadas de uma outra forma diferente, que acho que valeria um cuidado maior. Acho que seria mais ou menos nesse sentido a minha fala. Quando você abre ali na introdução, primeiro ponto que eu acho que destacar, que você coloca essa teoria interseccional como uma lente a partir da qual você vai analisar o seu trabalho. E aí isso acaba te filiando a alguma coisa, né? Então eu vou em vários momentos esperar que você sempre vai retomar a raça para falar nos seus comentários. Então eu acho que talvez não para esse momento, porque eu acho que o seu trabalho para um TCC ele está perfeito. Mas se você for seguir, que eu sei que você é da área acadêmica, se você for seguir utilizando essa lente, não se esqueça que você vai ter que ter esse compromisso de tudo que você analisar. Então no feminicídio eu vou analisar a raça também. No ciclo da violência eu vou analisar a raça de novo. Eu estou falando a raça, mas a gente sabe que a gente pode incluir outras categorias aqui. Porque quando você coloca lá no início, eu vou ficar esperando que você utilize essa lente para falar de tudo. Então é uma expectativa do leitor. Bom, um ponto que eu achei que talvez valesse a gente uma primeira reflexão, também na sua abertura, que você vai falar que a liberdade sexual, ela vai sendo entendida, né, a conquista da liberdade sexual pela mulher, ela vai sendo entendida, isso foi a minha compreensão, você me corrija se eu tiver entendido errado, tudo bem? Com uma criminalização da sexualidade da mulher, uma condenação da sexualidade da mulher, e isso então vai gerando uma conduta cultural, uma prática cultural de cometimento de crimes e até mesmo uma apelação para a defesa da honra. Eu notei essas ideias. E aí eu fiquei meio assustado no sentido de, será que é mesmo a liberdade sexual ou será que é a própria masculinidade? E eu fiquei em dúvida já nesse primeiro ponto, porque parece que quando a gente coloca aqui a liberdade sexual, eu fiquei com essa sensação, eu acho que não foi o seu interesse, mas eu fiquei. Então, valeria talvez rever, que a gente está de novo culpabilizando a mulher. Então, você está, oh, eu vou dizer que eu não vou fazer isso, mas acabou que, na minha leitura, não é a liberdade, no meu entender, que é o que gera isso, é a masculinidade, né? E você mesmo vai falando isso ao longo do seu trabalho. Então, a gente pode falar, por exemplo, de uma mulher que ela é para casar, seguindo a ideia que você trabalha, e ela sofre violência. Então, às vezes ela é totalmente reprimida sexualmente e ela sofre violência. Então, será que é a liberdade ou a conquista da liberdade que é o que justifica isso? Será que quando eu posiciono na liberdade sexual, eu não estou mais uma vez culpabilizando a vítima? Então, não sei, fiquei com essa ideia, esse incômodozinho, e trago para a gente compartilhar mesmo. Não no sentido de correção, Thaisa, mas no sentido de trocar ideia. Uma outra ideia que me apareceu muito forte já na abertura do seu trabalho, mas que eu achei que não foi nomeada, é o feminismo comunitário. Você trabalha muito essa questão de redes. E aí eu achei que faltou dar um nome, sabe? Tipo assim, ó, isso aqui tem um nome já, isso é feminismo comunitário. Então, até nisso, quando você vai lá no 1.2, falar dos feminismos pós-modernos, né, ali, dos pós-feminismos, etc., talvez valesse também incluir o feminismo comunitário, porque você trabalha a ideia central do feminismo comunitário no seu trabalho, você só acaba não nomeando ele. Então, eu acho que valeria, talvez, incluir alguma outra ideia nesse sentido. Bom, quando você vai abrir ali para falar dos conceitos gerais, você utiliza Engels. Eu fiz isso na minha dissertação do mestrado também. Hoje, com um pouquinho mais de leitura, eu vejo que é uma crítica muito grande do feminismo com relação à utilização dele para explicar. E aí tem a própria Lugones, que você utiliza também, tá, Yoronke, que elas poderiam te dar a mesma mensagem que ele te deu, mas talvez por um outro viés. Então, para você se manter fiel, né, aqui você talvez aqui a construção teórica, eu sugeriria você rever, não necessariamente para o trabalho, mas para alguma coisa futura, sobre a continuidade de utilizar o Engels para falar isso, ou se você pode se aproximar de umas outras teóricas. Eu, Antônio, acho que seria bem legal se você fizesse essa transmutação, que é uma transmutação que eu fiz também. Então, eu tentei olhar por um outro viés que não do cara lá, que é o pai das coisas, mas não deixa de ser um homem branco europeu, né? Então, é só para trazer esse contraponto também. No ponto 1.2, que você vai tratar sobre a questão mais teórica, eu diria, você apresenta a Françoise Verger de cara e a Helena Irata. E elas apresentam uma teoria que não é interseccionalidade. Então, elas apresentam a multidimensionalidade.
E aí acabou que nesse ponto eu entendi porque você trouxe, porque você queria trazer expressões, mas vamos voltar lá na lente inicial. A lente inicial não era interseccionalidade, então não valeria fazer uma explicação para o seu leitor aqui, dizendo, olha, ainda que a interseccionalidade é o que me ajuda a construir as minhas reflexões, existem outras formas de pensar. Da forma como está ali, a impressão que eu fiquei que ficou parecendo a mesma coisa. Então eu acho que valeria um cuidado teórico, estou mais uma vez dizendo, não necessariamente para o TCC, mas para a sua vivência acadêmica, de diferenciar e demonstrar que você entende que essas coisas não são a mesma coisa. Eu acho que isso enriqueceria ainda mais as suas reflexões. Uma outra coisa também que eu acho que apareceu na fala da Raquel e que eu fiquei com essa impressão é que o silenciamento e a invisibilização, eles ficaram largados no meio do caminho. Eu achei que você ia construir essa tese e ia seguir com ela até o fim. Eu fiquei esperando isso. Tanto que no final do 1.3, eu escrevi até aqui, resgatar o porquê que a construção, a divisão do trabalho, etc., isso invisibiliza, isso silencia. Porque eu entendi, quando você coloca até isso no título, que isso vai ser retomado todo momento. Então, você vai trazer todo momento me dizendo que, olha, a invisibilização e o silenciamento estão em tudo, em tudo. E eu achava, inclusive, já para mais ou menos caminhar para o fechamento da minha fala, que quando você aponta foram quatro que eu sobressaltei, que é o machismo estrutural, as questões socioeconômicas, a pobreza urbana e os papéis de gênero. Eu entendo que são os 4 cavaleiros do apocalipse aí, que eu diria que são os 4 cavaleiros que levam ao silenciamento e levam à invisibilização. Você joga isso em um dado momento, mas você, na minha leitura, não relaciona com a invisibilização e silenciamento. Então ficou uma coisa meio assim, ela descobriu a resposta, mas ela não mostrou para o leitor. Né? Então, como às vezes a gente vai pensar que o seu trabalho, espero eu, vai ser lido por pessoas que não necessariamente são do meio acadêmico, eu acho que vale esse cuidado. Olha, eu vou retomar de novo essa ideia, e além disso eu vou retomar ela dizendo que, olha, eu encontrei como os 4 motivos ou os fatores determinantes para isso acontecer, esses 4 elementos. Aí eu relaciono essas duas coisas. Parece que a ideia fica mais fechadinha, e eu consigo entender. Não, obviamente, a parte do ciclo da violência ficou lindo, sério. A gente está fazendo um trabalho na Clínica de Direitos Humanos das Mulheres e eu vi o quão foi difícil fazer a parte do ciclo. Eu achei que seu trabalho nessa parte ficou assim, ó, requintadíssimo. Uma das coisas mais bonitas que eu já vi com relação ao ciclo da violência escritas, né? Então, eu quero destacar, até coloquei ciclo da violência em um coraçãozinho aqui na minha anotação, né? Que eu achei que ficou muito bem feito mesmo. Isa, essas são as minhas observações gerais, né, sobre o trabalho. Eu acho que o seu trabalho está muito bem feito. São alguns comentários para tentar aperfeiçoar o que já está muito bom, tudo bem? Só nesse sentido mesmo, para agregar a sua pesquisa. Mais uma vez, eu quero te elogiar pelo comprometimento da forma como você executou o seu trabalho. Nós que orientamos TCCs, a gente fica... É diferente quando a gente vê uma pessoa que olha para aquele tema e vê naquilo um compromisso também. Eu vi pela sua apresentação, que para mim foi perfeita, de uma calma. Eu, professor, hoje em dia fazendo doutorado, não tenho essa calma para apresentar as coisas que você tem, então fica aí meu elogio para você também. E só elogios mesmo pelo seu trabalho. Como um questionamento, mais uma reflexão, você citou o meu estado, que é Mato Grosso do Sul, em um dado momento. Eu até coloquei a página 44, dizendo que lá o índice de violência doméstica é muito alto, 786 casos. E aí, isso é uma reflexão que eu, Antônio, trago para a gente refletir aqui juntos, que eu acho que também reverbera nessa sua necessidade de reforçar os 4 cavaleiros do Apocalipse ali, que é como o estado de Mato Grosso do Sul, talvez diferentemente do Sudeste, como lá os papéis de gênero eles são muito marcados. Eu sempre digo isso. Eu tenho uma figura de um vaqueiro, que é o pantaneiro, vocês vão assistir Pantanal agora, vocês vão ver o que eu tô falando, que o negócio é chucro mesmo, né? Eu tenho um vaqueiro e eu tenho a mulher desse vaqueiro, que é a mãe de muitos filhos, normalmente vive ali num ambiente mais rural, é alguém sem instrução. Eu falo isso da minha avó, do meu avô, então não estou indo muito longe nas minhas referências, são referências que eu convivi, né? E aí eu queria te perguntar, e a gente fala de Tuiutaba também, não sei se você é daqui, que eu percebo que os papéis de gênero também são bem marcados, ainda que eu conheça a cidade só há 2 anos. Como que você acha que, e aí até a própria Raquel falou sobre isso, né? Como que a gente pode pensar a educação ou outras estratégias em locais em que a informação ela é reduzida, né? O acesso à informação ele é reduzido e os papéis de gênero são tão bem marcados? Porque a gente tem
na minha leitura, as estratégias elas vão variar, né, de acordo com o local onde a gente estiver falando também, com o contexto. Mas tentando trazer para esse nosso contexto, falando do contexto pantaneiro, do contexto aqui de Ituiutaba, como que você, na sua leitura, a gente poderia pensar uma estratégia onde falta acesso à informação e os papéis de gênero, o machismo estrutural e as questões socioeconômicas e a pobreza urbana são tão demarcados igual a gente tem. É isso. Devolver para você. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de trocar aqui com você, viu? Antônio, obrigado pelas considerações. Enfim, suas considerações e a da Raquel foram ótimas. Engraçado que quando a gente está lendo e escrevendo, a gente não pensa nessas nuances. Né? A gente não... Você está ali tão envolvido em fazer, terminar e escrever, que a gente não pensa nesses detalhes. Gostei da questão da organização em relação aos autores e as autoras que eu utilizei. Realmente, ali na monografia, foi em relação mesmo a fazer com que o leitor leia e tenha diferentes pontos de vista de autores diferentes, por isso que foi um pouco dessa miscelânea, né? Para trazer um pouco, inclusive, de autores negros, brancos, europeus, mais latino-americanos também. Então, foi nessa pegada mesmo, para que o leitor, não sei se vai ser publicado no repositório institucional, mas se alguém tiver acesso ao trabalho, para suscitar essas ideias, né? Mas gostei muito das suas considerações em relação aos autores e autoras, vou prestar um pouco mais de atenção nisso, já que eu estou também cursando doutorado, e essa perspectiva teórica, ela é muito importante dentro dos trabalhos acadêmicos. Gostei bastante em relação, e aí eu vou puxar um pouco já para a fala que você fez agora no final, que é a questão de como trabalhar isso na educação de pessoas que não têm acesso a esse tipo de conhecimento. Eu não sou de Ituiutaba, né? Se me perguntou se eu sou de Ituiutaba, eu não sou de Ituiutaba. Na verdade, eu sou goiana, mas morei muito tempo em Brasília, uns 25 anos em média, e vim para Ituiutaba também por outras questões de vida. Eu acho que trabalhar esse tema dentro da educação, primeiro, trabalhar na escola, usar os aparelhos ideológicos, escola, igreja, faculdade, escola, ensino médio, passeios, rodas de conversa com partidos políticos, roda de conversa com a comunidade. Eu sei que os bairros têm, por exemplo, a associação de bairros, tem alguns eventos, algumas reuniões. Acho que essas reuniões têm que chegar na população que não tem acesso a esse conhecimento. Acho que duas coisas que eu acho que são elementares: rodas de conversa, palestras, inclusive projetos de extensão da universidade, tanto aqui da UEC quanto da UFA, acho que são importantíssimos nesse sentido para trabalhar isso com a comunidade que não tem o acesso, é aquela comunidade rural que não tem o acesso a esse tipo de conhecimento, e também urbana, que não tem acesso à universidade, por exemplo. Trabalhar nas igrejas, conversar abertamente sobre a temática, né? Programas de rádio, como, por exemplo, em Ituiutaba, por exemplo, que você tem muitas essas discussões, né? Você tem muita música, tem programação de rádio, poderia ter esse tipo de fomentação de assunto nas rádios, em programas locais também, para tentar desconstruir um pouco dessa visão do machismo e da violência também. Então, e também o empoderamento feminino, né? Políticas públicas na cidade, a âmbito ali do município, para trabalhar essa questão, por exemplo, da invisibilidade, do silenciamento, dessa rede de proteção, da questão do subemprego. Às vezes tem uma pessoa que precisa de um emprego, alguma coisa nesse sentido, vai para as redes sociais, para ter esse acesso, porque também essa questão socioeconômica, ela faz parte dessa questão da educação e da violência especificamente, e das condições de vida na cidade também. Então, perguntando em relação a isso, é isso que eu tenho em mente agora, assim, você me suscitando em relação a isso. E sentir também, acho que todos os lugares que a gente mora e vive, e trabalha, e tem alguma comunicação, a gente percebe esse machismo. Quem é mulher já percebe, eu não sei se os homens percebem o que vocês fazem com a gente, aí eu não estou falando de você, né? Por favor, não me entenda mal. Mas, assim, fazer vocês também perceberem que as mulheres também têm sentimentos, têm... sabe, tem um ponto forte, ponto fraco também. Eu acho que... E essa educação tem que chegar muito mais nos homens do que nas mulheres, porque a gente já internaliza isso desde muito pequena, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Agradeço as considerações da Raquel, aqui do Antônio também, as meninas que estão assistindo, e é isso, é denunciar, é não se calar e se colocar frente a essa situação, sabe, de opressão mesmo, no cotidiano, no dia a dia. Eu faço isso todos os dias. Às vezes cansa, mas é necessário. É isso. Obrigada.
Obrigado, Isa. Devolvo para você, Lu. Muito bom, Antônio. Eu e a Isa, a gente tenta publicar isso aí, vamos fazer pegar essas sugestões do Antônio aí, que eu entendo. Sabe que, Antônio, você que pegou coisas aí que passou batido, assim. Essa correria toda é tudo, conceitos como multidimensionalidade, diferente de interseccionalidade. Françoise Verger, francesa, também sofre determinadas, não é muito bem aceita no contexto acadêmico da França, mas não podemos deixar de ouvi-la. Mas interessante, vamos retomar assim, Antônio, porque inclusive, Isa, a gente precisa botar isso aí para uma publicação, né? Então vamos melhorar. E se o Antônio, que inclusive quiser participar, está convidado, Raquel também. Eu só vou tentar falar rapidamente aqui de algumas coisas. Quando eu acho que a Raquel fala, né, sobre. Você acha que funciona, Isa? Lei Maria da Penha. E aí eu participei de uma banca do João, de uma orientanda do João Paris, essa semana, muito interessante, que é sobre assédio moral e dupla jornada de trabalho, né, para as mulheres, né? E aí a Jamile traz essa questão de um autor que, inclusive, eu quero até ler, eu não me lembro o nome, ela falou que ele trata de uma coisa que se chama legalismo simbólico. Aquela coisa que só fica, porque ao longo do trabalho que inclusive a menina escreve super bem também, vai se apresentando leis e questões que estão só ali, só fica na formalidade e as coisas não se concretizam, né? E existe um nome para isso também, que é o legalismo simbólico, né? Tipo, a sociedade, né, a Jamile diz, né? Sociedade, então você quer isso? Tó, vai, deixa eu dar uma acalmadinha na sociedade. Tó, sociedade, pega isso aqui para você ficar mais calminha, viu? Mas as coisas continuam se reproduzindo, as coisas continuam, como a Raquel diz, a roupinha muda, fica mais colorida, mas as coisas continuam as mesmas. E Tuiutaba, Antônio, Tuiutaba, você falou, né, o papel de gênero no contexto de Tuiutaba é muito demarcado, do Triângulo Mineiro de um modo geral. Eu sou do Triângulo Mineiro, meu cara, eu posso te dizer que o Tuiutaba, Uberlândia, Uberaba, e quer dizer, né, no contexto brasileiro, né? Então, é só para dizer assim, e aí, né, nesse outro trabalho, e aí vocês falam a Raquel, eu acho que fala de interdisciplinaridade, da importância, né? E essa menina coloca também no trabalho dela, que fecha o trabalho, né? A importância do direito, conversar, dialogar com outras áreas do saber. A interdisciplinaridade como algo muito importante para se resolver esse tipo de, pelo menos, caminhar em direção à solução dessas questões, tá? Mas era só para comentar isso. Nós vamos olhar com cuidado tudo isso que vocês falaram. Eu acho que para o depósito, eu também considero que o TCC da Isa seja muito. Aliás, preciso falar sobre a minha orientanda um pouco, né? Uma pessoa muito dedicada, muito sabedora, muito certa do que ela queria, sabe? Quero isso, vou escrever, vou fazer isso. Sim, sabe? Quando a orientadora fala: Nossa, que maravilha, que coisa mais linda isso. Mas a gente trabalhando sempre junto, chego com autoras, a Isa me mostra mais um monte de autores e autoras, e também, é claro, isso tem relação já com o percurso da Isa, como, né, na carreira acadêmica, tá redigindo aí o trabalho dela no doutorado, então ela tem uma expertise, ela sabe como lidar, ela sabe como funciona isso, né? Então, assim, Isa, foi um prazer imenso te orientar, você sabe disso, eu já falei isso algumas vezes para você e falo aqui para todos, tá? Uma pessoa muito, para além de tudo, né, se dedicou, tendo as suas facilidades por já fazer parte do meio acadêmico e fazer o seu doutorado, ela se dedicou para esse trabalho muito, né, desde a escrita do projeto até essa finalização. Então, assim, só tenho orientadora babona, né? Só tenho a aplaudir, e é isso que o Antônio disse. Nossa, quando eu vejo um TCC, é difícil eu encontrar um TCC assim, né? Tão, né? A pessoa sabe exatamente o que ela quer e tal. Exatamente, a Isa é isso. Ela sabia o que ela queria e foi atrás e pesquisou. Inclusive, gostaria, né, Isa? A gente queria fazer uma pesquisa de campo, mas por conta da pandemia não foi possível, né? Mas o trabalho ia ficar ainda mais rico,
nesse sentido aí de poder conversar, ter acesso a documentos, conversar com as mulheres, eu não sei se a gente conseguiria, mas ter acesso a alguns documentos, delegacia da mulher, etc. e tal. Bom, agradeço demais a presença, né, de vocês aí todos, Raquel e Antônio, e o pessoal que está aqui. Agora acho que nós vamos ter que dar aquela pausazinha para poder ver o que que a gente faz, né, com esse trabalho, né, como é que a gente, o que que a gente delibera sobre ele. Nós vamos agora dar uma saidinha aqui, rápida, tá? Eu vou fechar aqui, eu vou pedir para o Antônio e para a Raquel fechar aí o microfone e a câmera, e nós vamos aqui pelo WhatsApp conversar sobre a nota, né, e sobre o seu trabalho, tá bom? Já voltamos.
Vamos lá, chegamos aqui. Então, Isabor, Misa dos Santos Veloso, Isa, estamos aqui para, então, dizer que você foi aprovada com nota 100. Nossa, obrigada. Eu achei que ia ser uma nota alta, mas não o máximo. Obrigada. Opa, que é isso? E agradeço mesmo, enfim, a Luísa, a Raquel, ao Antônio Neto. E dizer que aqui eu estou finalizando uma graduação em Direito e espero daqui para frente construir uma trajetória, uma carreira acadêmica, seja em instituições particulares ou instituições públicas. Esse é o meu desejo, ser professora universitária. E vocês três são pessoas que... Enfim, Raquel eu conheço um pouco mais presencialmente, mas a Luísa e o Antônio eu vou ter oportunidade agora, no próximo semestre, que eu ainda vou continuar mais um semestre na instituição para finalizar as disciplinas, mas que são 3 pessoas especiais e que eu, como pessoa, como mulher, me vejo admirando os 3, porque também quero ser professora universitária. Então, muito especial estar aqui e agradeço de verdade. Vocês estão me ajudando a construir uma carreira e tendo noções e nuances desse espaço acadêmico, de como se comportar, enfim, como se colocar também nessas discussões teóricas e acadêmicas também. Obrigada aos 3, de verdade. Nós aqui agradecemos e agora, no próximo semestre, poderemos dar, eu acho, né, nos abraçar e... Com certeza. Pessoalmente, né? Bom, gente, e aí eu só queria uma coisa, a foto, né? Porque sem a foto... É verdade, gente, a foto, quem que tira? Eu não sei mexer com essas tecnologias, não, Antônio. Eu posso fazer um print, o Antônio também faz, porque aí dá uma perspectiva diferentona aqui. Deixa eu fechar só essa coisa da conversinha aqui que amplia para nós. Vou fazer um print aqui, então. Vai ter story, vai ter textão também no Instagram. Opa! 1, 2 e... Deu certo aqui. Aê! Aí depois eu mando para vocês, gente. Eu realmente... Obrigada. Vou abrir aqui e já mando. Pode ser no chat do Teams mesmo. Deixa eu perguntar. Olha, eu vou te falar um negócio. Eu acho que o Teams não gosta de mim. Deixa eu tentar ver se eu consigo. Ele não gosta de ninguém. Todo mundo tá com dificuldade, né? Tem dia que às vezes é um pouco... Também tem algum... Ele trava às vezes. Também. Já foi. Eu acho que aqui foi, ó. Foi aí? Veja se chegou aí. Pessoal, deixa eu só perguntar uma coisinha. Acho que foi. Uma coisinha prática para vocês. Não sei se ficou bom, não. Que não consigo ver. Antônio, quando terminar aqui, mesmo eu tendo caído aquela hora lá, porque eu tenho que enviar para o centro acadêmico esse vídeo, né? Vai estar ele inteiro ou será que vai estar ele fragmentado para mim? Não, vai estar inteiro. Ele fica no chat aqui, Lu, depois. Aí você vai baixar no seu computador e aí mandar para eles. Beleza. Aí você recebe lá, a gravação está pronta, é só você baixar e me encaminhar. Certinho. Parabéns, Isa. Parabéns, Isa. Excelente trabalho, merecida nota. E foi Obrigada, Antônio, mais uma vez, por estar pertinho da gente aí, por compartilhar suas reflexões, os seus conhecimentos. Raquel, bom demais ter você nas bancas também. E depois a gente precisa conversar mais sobre grupos de pesquisa aí. Precisamos mesmo. E olha, como eu não estarei esse semestre aí perto de vocês, eu de vez em quando com a Isabora, a gente até já encontrou uma vez, tomou um shopping aqui, tu tá bem quente, tomar um shopping é bom de vez em quando. Vou encontrar mais vezes, pode ter certeza. Aqui é bom de vez em quando, viu? A gente organiza, vamos conversando, que vocês vão estar pertinho aqui, vocês vão estar todos aqui, né? E aí a gente aproveita para trocar ideia também. Vou parar a gravação aqui, gente. Peraí, eu tinha até conversado com a Carol, depois eu vou marcar com você e com a Lu, tá bom?